prazer, estamos aqui juntinho de vocês pelas ondas da web, né? Alô Maria da Graça Zarte, alô metaleiro apaixonado, meu Deus do céu, tá bom? Alô Marcelo Coelho VIP, VP, né? VP, mas pode ser VIP também. Paulo Paranhos, bom dia, um abraço grande. Olha, o dia amanhece friozinho aqui no Rio de Janeiro, mas a previsão é de que a temperatura seja em torno dos 28 a 30 graus, portanto, não é nada de demais pelos dias que fizeram recentemente, né? Olha, Margarete Azevedo assistindo, João Tatá, bom dia, queridão, bom dia, João, abraço grande. Michel Menai, bom dia, Fernando, já chego, depois corrija a data, é verdade, para 11 de julho, eu botei junho, é? Meu Deus do céu, ai Jesus, eu estava crente que estava certo e é julho, claro. Luizinho Campos, bom dia, bom programa, obrigado Luizinho. Olha, o Luizinho está com um quadro fantástico, está com milhares de seguidores, que maravilha. Bom dia, Sueli Johnson, bom dia para Vera Lúcia Pereira de Carvalho, mas eu dizia do Tasla. É só você chegar no YouTube, né? No YouTube você vai estar lá, lá na pesquisa, e é o Manel Tamancas, aquele personagem fantástico, com as críticas. Alô Paulo Nobre, meu querido amigo, meu ex-coordenador na Rádio Bandeirantes, mas é comunicador, acho que você está na Metropolitana, né? Dá algum feedback para mim poder falar aqui, né? Quem puder ouvir a Rádio Metropolitana. Alô Cida Peracinho do Amaral, meu querido amigo de infância, Leila Aparecida assistindo. Olha, muito obrigado a todos vocês que estão em sintonia com a gente. Pois é, e hoje o programa promete, né? Nós vamos ter aqui daqui a pouquinho o Michel Menai, que você sabe, ele é diretor de uma empresa que tem imprensa esportiva, né? E foi o homem que, ao lado do Sérgio Solon Santos, criou o site Rádio de Verdade, né? Nós íamos ter hoje aqui a doutora Rene, mas por motivos de trabalho, ela está muito assoberbada, ela pediu, e com certeza o pedido dela é uma ordem, né, para ser transferida para terça-feira que vem. Então, nós teremos aqui a Samira Valente e teremos aqui também no nosso programa o nosso querido Michel Menai. Eu quero mandar uns alôs aqui para a Cildes Fernandes, valeu Cildes, Leda Marchetti, Giovanni José, alô Giovanni, o Jefferson Marinho está assistindo a gente também, a Bruna Vanzelotti, Thelma Cerquiato e a Carla Matera, Carla Matera, a Ana Rodrigues e também a turma que movimentava lá o jornalismo, são pessoas maravilhosas, né? E brevemente teremos as meninas aqui que estão fazendo aí um curso de jornalismo, elas vêm aqui para poder contar essa história para vocês. Alô Josiane Matos, um abraço para você. É que o letreiro, quem sabe, quem faz ao vivo sabe disso, passa muito rápido, né? E às vezes a gente está falando uma sentença e passa aí. Quem teve aniversário foi o Aurameno, é verdade, e hoje é o Toninho Bondade, perfeito, bem lembrado. Aurameno, um grande abraço, meu querido amigo de tantos anos, colegas, trabalhamos juntos na Globo e também na Tupi. E o Toninho Bondade, né, operador dos mais qualificados da Rádio Globo, nosso abraço, nosso carinho, né? Muito bem. E a gente fica entusiasmado com a quantidade aí de coraçõezinhos, de mãozinhas que vão pipocando na tela enquanto a gente conversa com você, né? Imagine que hoje a gente tem toda essa facilidade de fazer um programa através de uma câmera, de um celular super qualificado, evidentemente, mas que na verdade facilita tudo, né? Porque antigamente a gente não se via e hoje a gente se vê e isso de alguma forma ajuda. O Ricardo Felipe Guilherme, bom dia Fernando, Lili e convidados. O seu programa faz parte do meu roteiro. Um abraço a todos. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço para você também. Então, esse momento inicial é realmente um momento de abraços, né? A Maria da Graça Zarte é lá de Lajeado, lá no Rio Grande do Sul. Tá frio por aí, Maria? Não sei, porque Rio Grande nessa época de julho, né? Meu Deus do céu. De qualquer maneira, depois você me manda a temperatura, né? Muito obrigado, o Jefferson vai compartilhar, fico muito feliz com isso.
Pois é, e a gente está acompanhando tudo isso que está acontecendo e lamentamos, mas acho que a CBF tomou uma atitude, que é uma atitude de punição com relação àquilo que aconteceu no estádio de São Januário. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, né? Mas evidentemente que aquilo não pode acontecer, né? Alô, Lenca Faccioli, um abraço, querida. Aquela violência toda que culminou na morte de um garoto, né, que para mim é garoto, rapaz de 27 anos, tinha uma vida pela frente, né? E de repente ontem foi até o enterro dele, motivado por uma bala que não se sabe de onde é que saiu. Há aqueles que acusam a polícia, né, um balaço no peito, quer dizer, um negócio absurdo, isso não pode continuar. E essa punição severa que acaba prejudicando o clube, assim como esses maus torcedores que não representam a maioria da torcida vascaína, prejudicaram materialmente o clube, não é? Aquelas, como é que se diz, aquela contenção de vidro, não sei como é que chama aquilo, muros de vidro, né? Foram quebrados, teve cadeira, teve, como é que se diz, São Januários. Teve aquela coisa do lixo jogado, né, e quebrado também, aqueles recipientes de lixo. Alô, Fernando Pereira, abraço, bom dia, querido amigo. O Flávio Drummond também está assistindo a gente. Então a CBF interditou até o julgamento da Justiça Esportiva. E o que pior, a Justiça Esportiva, a 16 graus lá no Rio Grande do Sul, a Maria da Graça Zarte está acabando de me dar o feedback, o retorno. Puxa vida, para nós aqui é frio, né? Para nós aqui, quando chega a 16 graus, o pessoal tira todos os capotes com naftalina do armário. E aqui não, aqui nós estamos a 20, 21 graus agora, né? No Rio de Janeiro. De qualquer maneira, obrigado, Fernando, ótimo programa, está ele desejando, muito obrigado, nosso Fernando Pereira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro. Airon Filho também assistindo. Então a gente lamenta tudo que ocorreu, não deveria ocorrer. O presidente Eurico Miranda veio de público dizer que o clube tomou todas as providências. Eu acho que faltou alguma, presidente, me perdoe, mas na verdade aquilo não é bom para o Vasco da Gama, não é bom para a grande torcida do Vasco da Gama, que não é violenta. Quer dizer, a pessoa, quem é que vai levar no estádio agora? Mãe, vai levar garoto, garota, criança, vendo cenas absurdas porque perdeu um jogo? Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que não se pode admitir. Não se pode admitir. Isso tem que ser levantado realmente uma investigação e punir, infelizmente, a quem praticou esse tipo de coisa ou permitiu que praticasse. Porque se fosse uma bomba que se estourasse no campo de futebol, mas não foi uma bomba, foram várias. Rojões, que se diga. O juiz lá na súmula botou bomba. Alô, Luciano Moraes, abraço. Diego Grativo, abração. Então, botou na súmula que era bomba. Na verdade, parece que foram rojões, mas não importa. Sinalizadores, quer dizer, um negócio louco. Né? Todo mundo se lembra da torcida do Corinthians, que foi, se não me falha a memória, no Chile, né? Que o cara soltou o sinalizador, acabou atingindo, matando o garoto. Quer dizer, não pode acontecer isso. E também, me perdoe lá o oficial da PM, dizer, não, a gente não pode resistir, como é que chama? Revistar tudo, que senão atravanque. Então, que atravanque, meu Deus do céu, o início do jogo, mas que se faça uma revista. E quem é que faz a revista? Os PMs dizem que a obrigação é do clube. Se for a obrigação do clube, então falhou. Está chegando aí o Michel Belay, já está me avisando aqui pela internet que está subindo, e daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Olha, outra situação do dia de hoje é uma situação, essa é hilária, né? Se não fosse, digamos assim, seria hilária, seria cômica, se não fosse trágica do ponto de vista de que coisa lamentável, né? O Sérgio Sveiter, o voto dele, eu sou inteiramente a favor, acho que tem que ser investigado mesmo essa situação da gravação, né? Tem que ir para a Câmara e que, se houver culpabilidade por parte do presidente, ele tem que ser destituído, sim, e aí temporariamente vai assumir o Rodrigo Maia. É o que se espera com relação por exemplo, tenho aqui uma notícia da Folha de São Paulo que diz assim: em reuniões privadas
Maia dá como irreversível a queda de Michel Temer. Para não dizer que é o Fernando Sérgio que falou, eu vou mostrar aqui para você, ó. Olha aqui, ó. Eu estou no site da Folha de São Paulo, tá vendo? Em reuniões privadas, Maia dá como irreversível a queda de Michel Temer. Será verdade? De qualquer maneira, o que eu acho lamentável não foi o voto do Sveiter, que é, na verdade, um grande jurista, que foi se aconselhar, aí disse na televisão, com seu próprio pai, e que é também um outro jurista, e acabou dizendo, não, isso aí tem que ir para uma investigação maior. Agora é a Lili dando boas-vindas ao Michel Menai, que está chegando. Deixa eu cumprimentar o Michel. Alô, Sônia Marabinhol. É isso mesmo? Brinhol. E Botafogo, Fogão, tá aí com a gente. Alô, Michel Menai. Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, internautas. E o programa hoje vai ser, se Deus quiser. Sucesso, se Deus quiser. Muito obrigado. Se acomode onde você quiser, aí no grande sofá. Samira Valente, bom dia, Samira, com a sua indefectível caneca do Flamengo. Bom dia. Legal. Então eu já expliquei aqui que hoje viria a nossa querida doutora Rene, né, mas que pediu para não vir no dia de hoje, que ela está cheia de serviço. Sabe que a doutora Rene é uma das maiores implantodontistas do Rio de Janeiro, né? E quando ela fala que está cheia de serviço, está cheia de serviço mesmo, né? E é literalmente. Então, um abraço para o Melo Perrota, está assistindo a gente. Valeu, querido. É Melo ou Melô? Porque a foto é de uma menina, mas de qualquer maneira aí você me esclarece. Muito bem. E aqui, então, minha gente, o que eu digo que é deplorável é, de repente, existe essa comissão de justiça que vai ou não aprovar a investigação dessa situação, dessa acusação, né, do Ministério Público, ouvido a Polícia Federal com relação ao Michel Temer. E aí, o que acontece? A última hora, os partidos é que têm o direito de manter ou não manter na Comissão de Justiça os seus pares. Então, os partidos substituíram tudo. Ou por outro, os partidos governistas tiraram, parece que 12 ou 13 pessoas e substituíram completamente, porque essas 12 ou 13 pessoas acusam a oposição ia votar de acordo com o posicionamento da oposição. Então, tiraram, teve TTT, teve um cidadão lá que disse, alô, Anderson Aguiar, abraço, teve um cidadão que disse, isso é um absurdo, chegou a acusar de que estavam vendendo a vaga. Aí o repórter perguntou, mas vendendo como? Aí esse deputado em questão disse, estavam vendendo, me ofereceram 5 milhões para mudar de ideia. Será que a gente chegou a essa situação, a essa disfarçatez, a essa estupidez? Meu Deus do céu, será que isso é fato? Será que a coisa está correndo solta? Meu Deus do céu, a esse ponto é grave, né? Porque se não houve isso, alguém tem que processar esse cara, ou alguém tem que investigar mais essa denúncia. Quer dizer, é um negócio louco, né? No meio desse tiroteio todo, o Hilário foi o advogado de defesa do presidente, fez um discurso, aquela coisa que advogado tem, né, que sabe falar palavras difíceis, né, sabe fazer as pausas necessárias. Eu aprecio, acho muito bonito o causídico, como se diz. Alô, José Carlos Dias. Pois é, e aí num dado momento ele disse, se o presidente da República não conseguiu, não ficou, não pegou, não levou um níquel, não levou um vintém, e não estava mentindo, porque vintém não existe mais. E níquel também vem de niquelado, né? Que também não é mais, não me parece que as moedas nossas hoje são a maioria de alumínio, né? Então ele não mentiu, ele é inteligente. Agora, por que não falou que não levou um centavo? É uma boa pergunta, né? De qualquer forma, é aquela história, né? De qualquer forma, a gente vai... Alô, Ana Rodrigues, querida, abraço para você. Aninha é uma das grandes jornalistas do Rio de Janeiro, breve estará conosco. A Tereza Liana Aguiar também vendo a gente nesse momento. Mas não é isso. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente do céu, o presidente não recebeu um níquel, bom dia, não recebeu um vintém. Vintém, gente, é coisa que não tem no país há muito tempo, realmente não recebeu, não. Aí, antes disso, numa
como é que chama, numa locução bonita, escorreita, ele vira e diz assim, mas o que estão acusando? 500 mil reais, mas os 500 mil reais foram devolvidos. Se não fosse a imprensa filmar, claro que não seria devolvido. Agora, foram para quem? É isso que a gente quer saber. Porque o cidadão que estava com a mala, que foi filmada e que saiu correndo de uma forma meio que ridícula, esse cidadão era muito perto do presidente. Dizem que era o cara mais confiável do presidente da República. Quer dizer, então não tem que investigar, meu Deus do céu. É um negócio que, obviamente, a meu ver, tem sim que ser investigado. E se definitivamente comprovado, pelo amor de Deus, não, aí dá licença, pede o boné, sai de fininho e vamos arranjar outro. O que lamento é que a gente não tenha, nesse momento, ídolos verdadeiros. Né? Nós tivemos um momento muito mais rico na política brasileira. Né? Nós já tivemos aí, alô Anderson Aguiar, Fernando, pelo que você já viu nesse país e tem sentido nas ruas, a saída para a crise, bom, eu espero que não seja o aeroporto. Na minha modesta opinião, eu não acredito. Penso que para mudar teremos que ter uma reviravolta muito grande. E continua a tua fala, mas aí é só o que deu para ler na tela. Eu acho que eu acredito e tenho certeza e convicção de que essa revolta passa pelo povo. Mas não aquela revolta de revolução armada. Tem gente defendendo esse tipo de coisa que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Vamos olhar a Síria, o que está ocorrendo lá. Está havendo trucidamento do povo sírio, lamentavelmente. Agora, o que nós temos que fazer agora, a partir da internet, é usar a internet como realmente uma arma. Não é? No bom sentido, claro. Porque a gente só está sabendo isso porque todo mundo está falando com todo mundo. Você não se fia mais só nesta ou naquela emissora de televisão, neste ou naquele comunicador. Você se fia através da sua inteligência. E a sua inteligência é que deve fazer, a nossa inteligência coletiva, a reformulação desse país. Nesse particular, o Ministério Público e a Polícia Federal estão prestando um serviço inestimável à nação. Por quê? Porque estão jogando no ventilador. Doa a quem doer. E isso é um fator positivo, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo. Tá bom, querido? Mas olha, como a gente está num momento aí digamos assim, de defecção, né? Mais do que nunca, eu queria mostrar um raciocínio muito interessante que eu vi na internet. Pena que eu não tenho o nome dessa moça, é uma jovem moça, e a juventude é a nossa esperança. Então eu vou pedir licença a ela, porque eu não sei. Você conhece o Michel? Você conhece um site chamado, deixa eu ver o nome do site, Quebrando o Tabu? Já viu isso na internet? Não sou um leitor assíduo, mas já ouvi falar um pouquinho desse site, sim. Olha que coisa interessante, tem uma mocinha, você não sabe o nome dela também não, né? Porque foi compartilhado no meu Face, mas eu resolvi compartilhar porque o raciocínio dela é muito interessante e é um raciocínio que pede a tolerância. Não é muito longo não. Eu vou fazer até aqui, olha aqui, está aqui, dá mais ou menos 4 minutos e meio. Vê se vale a pena prestar atenção nisso, você que está me ouvindo. O problema do gênero é o gênero, na verdade. Tá, vamos pensar em um negócio aqui. Existem duas caixas. Uma caixa para meninos e uma caixa para meninas. Quando descobrem nosso sexo por meio de ultrassom ou quando a gente nasce, nos é dada uma dessas caixas. Dentro dessas caixas tem um manual de instrução com normas que nos são impostas sobre como ser um menino e como ser uma menina. Quando eu nasci, me deram a caixinha das meninas. E o que tinha nessa caixinha? Dentre várias outras coisas, tinha que eu precisava gostar de rosa, eu tinha que usar vestido, eu tinha que ser quieta, tranquila, delicada, sentar direito, brincar de casinha, brincar de boneca. É como se isso fosse um treinamento para quando essa menina se transformar numa mulher. Brincar de casinha para cuidar de uma casa, brincar de boneca para ser mãe, usar vestido, querer passar maquiagem, pintar a unha e se transformar no que se espera de uma mulher. Eu era uma criança muito ativa, até que eu gostava de brincar de boneca, mas eu preferia brincar com uma bola, subir em árvore, pular muro. Mas certa vez, quando eu ainda era bem pequenininha, eu olhei
aquela caixa dos meninos e pensei, poxa, não é justo isso aí. Aquela caixa é muito mais legal, é muito mais divertida, tem muito mais a ver comigo. O manual de instrução daquela caixa diz que a gente pode correr, pode brincar de bola, pode pular muro, pode subir em árvore, que a gente é forte, a gente é corajoso, a gente é importante, a gente vai crescer e vai ser muito massa. Eu não sabia ainda o que significava privilégio, mas eu já olhava para aquela caixa dos meninos e pensava, não tá certo isso aí. Aí eu pensei assim, bem, minha caixa das meninas, não gosto muito dela. Existe uma outra caixa, vou seguir esse manual de instrução então. E aí aqui entra um outro problema do gênero. Você não pode desrespeitar as normas. Se a caixa das meninas foi dada pra você, você tem que seguir aquilo ali pro resto da sua vida e não vem questionar não, minha querida. Aí na escola o que falavam de mim? Que eu parecia um menino, que eu queria ser um menino. Só faltava eu gostar de menina também. Poxa, que absurdo eu gostar de menino, né? E fora da escola eu também passava por umas situações complicadas. As pessoas na rua pensavam que eu era um menino. Eu saía com os meus pais e perguntavam como é que é o nome do seu filho. Era um pouco constrangedor pra mim. Na verdade era bem constrangedor pra mim, porque eu pensava, eu não tô seguindo direito esse negócio que se chama viver. Tem alguma coisa errada comigo. Os meus pais sempre foram muito legais comigo. Eles deixaram que eu me expressasse da forma que eu quisesse quando eu era criança. Só que um dia eles falaram pra mim o seguinte, se você se incomoda tanto com isso, se você se sente desconfortável com o que as pessoas falam, por que você não muda um pouquinho? E o problema é que eu realmente me sentia desconfortável com aquela situação, mas não era comigo que eu me sentia desconfortável. Eu fui uma criança muito feliz, eu tava super ocupada ralando o joelho, pulando o muro e catando jabuticaba. O que me incomodava era como as pessoas reagiam à maneira como eu vivia. Só que mesmo assim, eu ainda tinha essa inquietação dentro de mim. Eu achava que eu era muito estranha. Até que eu entrei na faculdade. Eu percebi que o problema não era comigo. O problema eram aquelas malditas caixinhas. Eu sabia que tinha uma coisa errada naquelas caixinhas. Aquelas caixinhas não eram coisas naturais que vieram junto com o mundo. Não, aquelas caixinhas foram criadas, foram construídas pela sociedade. A prova disso é que essas caixinhas mudam com o tempo, de acordo com a cultura, mas não muito, que é para não desestabilizar a ordem. E essas caixinhas servem para sustentar uma ideologia, um sistema hierárquico segundo o qual a mulher é inferior ao homem. E esse sistema é mantido de várias formas por várias instituições diferentes e por meio de vários discursos. O tempo inteiro, na verdade, a gente está mantendo esse sistema e sustentando a existência dessas caixinhas. Por isso é muito difícil romper com esse sistema. Eu não sei se isso é possível, se um dia a gente vai chegar lá, mas eu gostaria muito que as crianças não precisassem passar pelas coisas que eu passei. E eu digo isso sabendo que tem pessoas que passaram por violências muito piores do que as que eu passei. Eu ficaria muito feliz se as crianças pudessem descobrir e desenvolver suas potencialidades sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de imposição. E eu acho que a gente tem uma função e um dever nesse sentido, que é discutir, questionar e problematizar essas questões. Mas eu queria fazer um pedido muito sério. Vamos debater com responsabilidade? Não vamos deixar que o nosso conhecimento teórico, ou mesmo que o nosso conhecimento empírico, que a nossa vertente teórica, que a nossa concepção de mundo seja mais forte que a nossa empatia, que o nosso respeito pelas pessoas. Abracinho você, beijo, tchau. Pois é, que coisa boa, né? A gente vê uma moça jovem, né? Por obviamente, perdoe a redundância, mas é isso aí, com essa mentalidade, com a percepção de que nós não temos que sair aí simplesmente condenando os outros, que cada vez que se aponta um dedo, outros 3 são apontados para você. Que a gente tenha a percepção da coisa, né? De entender, de renovação. Há pouco um amigo perguntou, nós vamos mudar? O Anderson Aguiar perguntou, nós vamos mudar esse país? Não, olha, a gente vai mudar a partir de jovens como essa, né? Que vão analisar fundamente as coisas e ter um pouco mais de tolerância para com as outras pessoas. Eu queria lembrar da Academia Luiz Paulo de Jiu-Jitsu em Icaraí, com o Serginho é faixa preta 4 grau, aulas segunda, quarta e sexta às 16 horas e segunda e quarta às 21h30 na rua Coronel Moreira César 403 Icaraí. Academia do Luiz Paulo é a melhor academia de jiu-jitsu de Niterói, não é? Queria lembrar também que a Ana Rodrigues, a Carla Matera e a Adriana Rekovitz estão fazendo um curso de jornalismo. Ana, você está ouvindo agora? Se eu tiver certo, me dá um feedback, tá? Porque eu anotei aqui o telefone para contato. Então eu tenho 33920574, 33920574 e 9651520663.
não é? Na verdade, é curso até para profissional que já está trabalhando. A Carla Matera é uma das maiores repórteres esportivas do Rio de Janeiro. Ana Rodrigues foi chefe de jornalismo de uma emissora aqui do Rio, uma grande emissora. E a Adriana Rekovitz foi produtora de vários comunicadores, então tem muito o que falar. Até para os profissionais deveriam realmente procurar. Alô para Solange Mel Rodrigues. Para o Miguel fez 3 anos esta semana, só agora que eu fiquei sabendo, por isso que eu estou dando os parabéns, 3 aninhos, que maravilha. Um abraço também para o Titonelli Fotos e Filmagens. Se você quer fazer a sua filmagem, liga para o Titonelli, 98704-2942, 98704-2942, muito bom. E o Hostel Icaraí, suítes completas, diária, fim de semana, casal, solteiro, casal ou grupos, reservas, hostelicaraí@gmail.com. E por fim, queria lembrar das espadascatana.com, espadascatana.com.br, né? .br é, na verdade, um site que você encontra tudo do Oriente, inclusive espadas forjadas pelo sol do Oriente. Bem, sem mais delongas, como essa menina falou tudo aquilo que eu acho que eu não falaria melhor, eu vou dizer para vocês, vou botar para vocês hoje, vou dar folga para a Samira nesse quadro, vou botar para vocês a prece de Cáritas e depois então a gente vem com a sala de visitas, ok? Vamos a ela? Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, vamos todos rezar a prece esse de é o Cáritas. momento da prece, eu fechei aqui errado o assunto, mas vamos lá. Agora vejam vocês, eu estou sabendo aqui pelo Michel Mellain, nós temos hoje 2 jornalistas aqui, a Samira Valente e o Michel Mellain.
E o Michel é responsável por uma web emissora, podemos dizer assim, né? Que transmite futebol, né, Michel? Isso, exatamente. E você estava no estádio de São Januário quando começou toda a balbúrdia, como é que foi isso? Infelizmente, jornalisticamente, talvez felizmente, mas não que a gente goste de tragédia. Mas assim, eu pude sair um pouco do campo bola e fazer jornalismo, né, também. Uhum. E infelizmente eu estava lá vendo cenas absurdas, PM sendo espancado com um pedaço de bambu que foi retirado de bandeira, a gente, por alguma providência qualquer, a gente dessa vez ficou em cabine de nível superior em São Januário, que são umas cabines maiores que tem em cima, que normalmente são ocupadas pelas TVs. A gente estava numa cabine de nível superior. Para quem não conhece muito a arquitetura de São Januário, as cabines de nível inferior, as de baixo, elas estão a pouco menos de 1 metro de altura fáceis de acesso da torcida. Então, se um daqueles torcedores simplesmente pular, ele consegue entrar na cabine da imprensa. Agora, o que a gente tem que considerar aqui? São Januário é um estádio construído há mais de 90 anos atrás. Não se pensava nessa época em violência. Em violência, nessa coisa toda de localização. Eu não estou aqui nem para criticar, nem para defender a figura do Eurico, que foi muito... A imprensa toda já falou muito daquela coletiva do Eurico. Eu acho que não é por aí, mas eu acho que os clubes têm que acabar um pouco com a permissividade das torcidas organizadas. Eu acho que há muitas torcidas organizadas em diversos clubes que têm até espaços dentro do próprio clube, com salas, com lugares onde possam guardar já seus materiais. Ou você acha que todo jogo, todo mundo vai levar aquelas faixas imensas, aquelas bandeiras imensas. Então há espaços. Essa revista que deveria ser feita, seja com detector de metal, seja talvez com cancharejadores para tirar a pólvora dos sinalizadores, das bombas, isso é feito no dia do jogo. Agora, ninguém para analisar que a torcida pode, dias antes, levar aquilo, colocar para dentro, funcionário do clube, de repente alguém da imprensa, não vou me isentar aqui, mas eu acho que há corruptos e corruptores em todos os lugares, vendedores ambulantes. Então, pessoas que possam ter um acesso privilegiado durante a semana, que às vezes até são sócios do próprio clube, e já deixam aquilo com antecedência, e no dia do jogo já está tudo lá. Então, não é simplesmente uma revista no dia do jogo que vai resolver, a culpa é da PM, a culpa é dos stewards, que são aqueles seguranças particulares, a culpa é da permissividade desse ou daquele clube. Eu acho que a grande culpa disso é que a pessoa que está envolvida no negócio desse, ela é detida e no dia seguinte ela está na rua de novo. A grande culpa disso é que essas pessoas não são tratadas como criminosas, porque isso realmente não é torcida. Isso é vandalismo, isso aí são bandidos travestidos de torcedores. Então eu não estou aqui falando de Vasco da Gama, de Flamengo, eu sou declaradamente flamenguista. Todo mundo diz que o Flamengo tem torcidas violentíssimas, e tem também. Me surpreende. Botafogo também tem, Botafogo também tem. Num jogo de Flamengo e Botafogo foi o flamenguista que matou um botafoguense. Me surpreendeu, inclusive, que o único saldo do Flamengo dessa partida tenha sido uma latinha arremessada do gramado. O Flamengo também deve perder um mando de campo por causa de uma lata. Agora, se o Vasco perder 25 mandos de campo, na minha cabeça eu entendo então que só jogaram 25 latinhas. Se a gente for aplicar a proporção. Não, tacaram lata de lixo da Conlurb, tacaram cadeira, destruíram patrimônio, quebraram vidro, ameaçaram repórteres de emissora com um pedaço de vergalhão. Entraram, né? Invadiram aquelas cabines de baixo. Algumas pessoas, inclusive, pediram resguardo naquela cabine. Agora, eu vi vídeos na internet de pessoal falando: desliga isso, pegando mesas de som de radialistas e jogando aquilo para fora. O Valdir Luiz, da Nacional, se não estou enganado. Nosso querido Valdir, um abraço para ele. O Valdir Luiz, ele chegou a ser agredido ali dentro da cabine, jornalista da TV Bandeirantes com vergalhão. A nossa cabine lá em cima, do nada chegou o pessoal, a repórter Mônica do Esporte Interativo, junto com um cinegrafista e um produtor,
pedindo abrigo na nossa cabine para desmontar equipamento, porque lá eles estavam mais seguros por ser andar de cima, e a gente fazendo a cobertura, o nosso repórter indo ao GCRIM, indo com toda a segurança próxima ali à área externa de São Januário, eu de dentro da cabine acompanhando imagens da TV, a gente passando informações ao ouvinte, acompanhando a coletiva do Eurico, o repórter perguntando o que tinha que ser perguntado. Era uma cobertura, um jogo que começou às 6 horas da noite. Normalmente a gente abre 1 hora antes, a gente abre às 5, ia terminar às 9, 1 hora depois do jogo, para cobrir coletiva, zona mista. Essa é uma cobertura comum de esporte. Começa 1 hora antes, termina no máximo 1 hora depois, passa o gol se tiver gol, igual qualquer emissora de rádio. A gente resolveu abrir com 2 horas de antecedência. Qual o nome do site? É a Rede Mais Esportes de Rádio. Eu transmiti pela Rádio Mais Carioca, que é a minha web rádio. radiomaiscarioca.com.br. Então a gente começou a transmitir às 4 da tarde. Para eu começar essa transmissão às 4, normalmente eu chegaria no estádio às 2. Nesse jogo eu cheguei 12h30. Meu dia, eu saí 11 horas da manhã de casa, fui buscar o meu operador de externa que nos ajuda, cheguei 12h30 em São Januário, montei tudo com calma, almocei no próprio restaurante social de São Januário, aliás, uma comida muito boa no restaurante lá, e 4 horas entramos no ar, o jogo terminou às 9 com o gol do Everton, e começou o problema 1 minuto depois do apito do juiz, depois do apito final. Houve alguma coisa que justificasse essa violência por parte desses maus torcedores? Há quem diga que é o período de eleição que está acontecendo no Vasco da Gama. O Eurico ele quer atribuir isso, dizendo que são pessoas ligadas à oposição e que estão querendo destruir a imagem do Eurico. Esse é o discurso do Eurico. A oposição já vai dizer que são pessoas que estão a favor do Eurico e estão querendo criar uma balbúrdia para dizer que o Vasco precisa, continuando de proteção e da mão forte do Eurico. Eu acho que independentemente disso, você não tem que ser pró-Eurico, contra Eurico, você tem que ser pró-Vasco da Gama. Claro. Então, a instituição. Então, ainda que você seja de oposição, você não pode destruir o patrimônio do teu clube. Claro. O patrimônio do teu clube. O clube ficou destruído. Eu não saí da cabine porque eu nem podia para fazer a apuração, porque eu estava lá fazendo a operação. E como é que foi para você sair? Demorou muito tempo, teve que esperar acalmar tudo? Em primeiro lugar, a cobertura que a gente terminaria às 9 da noite, a gente terminou em torno de 11h30 da noite. Porque a gente foi entrevistar o Major do GEP, que é o Grupamento Especial de Proteção aos Estádios. A gente conseguiu falar com o Batalhão de São Cristóvão, o 4º BPM, o nosso Gabriel Gontijo foi ao GCRIM para atualizar número de detidos. Olha só, Fernando, aquela confusão toda. 15 detidos. 15 detidos. E no dia seguinte todos na rua. Todos na rua. É o que até o secretário de Segurança do Rio de Janeiro falou, né, numa entrevista, dizendo que as leis, aliás o major também da Relações Públicas da PM disse a mesma coisa. As leis têm que ser, o Ivan Blas, as leis têm que ser modificadas. O cidadão que faz uma coisa dessa tem que ser preso pelo menos um mês. Pelo menos um mês, e na reincidência tem que ser penas mais severas. Uma pessoa morreu, foi enterrada ontem, um rapaz, quer dizer, meu Deus do céu. Eu vou dizer, 25, ainda que sejam 25 mandos de campo, 25 mandos vai ser pouco mais de um ano que o Vasco vai poder ficar sem jogar em São Januário, se a decisão da STJD sair. Como você estava dizendo na abertura do programa, a CBF já fez o que estava capaz dela. Ela interdita a torcida. Ainda que a decisão não saia, se o jogo for em São Januário, por enquanto, será a portas fechadas, ou seja, sem torcida. Se o STJD definir, o Vasco vai ter que perder tantos mandos de campo e vai ter que jogar no mínimo a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Isso até para a imprensa prejudica. A rádio vai ter que, de repente, viajar a Volta Redonda ou a Macaé. Os custos aumentam. Os custos vão aumentar. Isso vai prejudicar toda uma transição, vai prejudicar o clube. E isso, infelizmente, pode ter sido uma grande assinatura. Eu aqui não estou torcendo nem secando o Vasco da Gama, apesar de eu ter meu time, como eu disse, mas isso pode sim levar o Vasco
a Série B do Campeonato Brasileiro por todo o abalo que vai ficar ali dentro, seja na cabeça dos jogadores, seja na cabeça dos torcedores. Você imagina como é que não fica o psicológico de todas as pessoas envolvidas nisso? E 80%, 90% foram lá para ver futebol. Quer dizer, pessoal até que foi agredido, que se protegia pelas imagens que a gente viu, eu vi pela TV, né? As pessoas se protegendo com filhos, etc. e tal. Quer dizer, é um negócio louco. Exatamente. Agora, ao mesmo tempo também, eu vi no Twitter um rapaz flamenguista, ele tirou foto lá na Ilha do Urubu, que é onde o Flamengo agora está jogando, do estádio da Portuguesa, e ele não conseguiu ingresso para o jogo do Vasco e Flamengo, então ele simplesmente comprou como se fosse vascaíno e ficou lá no meio da torcida. Aquele especificamente que tirou a foto e botou no Twitter, não fez nada. Mas, sem querer, esse cidadão que fez isso pode ter aberto um precedente para uma linha de defesa. Perigosíssimo. Para que o Eurico use assim, olha, haviam torcedores do Flamengo infiltrados na torcida. Imagina que isso pode ser usado como estratégia de defesa. Também não estou dizendo que não haviam, mas se via muito vascaíno com camisas do Vasco, né, com bandeiras do Vasco. E, surpreendentemente, a torcida do Flamengo só jogou uma lata, que eu imaginei até que seria menos comportada do que a do Vasco da Gama, que poderia, sim, provocar o Vasco da Gama, até porque ganhou a partida, e a torcida do Flamengo ficou acuada numa área de visitante, que é pequenininha, desconfortável, e ainda ele ficou acuada, tendo que esperar mais de 2 horas já sair do estádio. Parece que só tinha 1000 torcedores. É, mais ou menos isso. Foi um público de mais ou menos 14 mil pessoas, 5% destinado ao Flamengo, menos de 1000 pessoas, 700, 800 pessoas, por aí. Então, acuados tendo que esperar para sair. Gente que chegou a sair de São Januário, as ruas dos arredores não estavam seguras. Do lado de fora teve tiro de bala de fogo, não só de bala de borracha. Os torcedores tiveram que sair e voltar para o clube até a polícia dar extrema segurança. Agora, uma coisa só que eu achei muito esquisita foi que, no fim do jogo, o Eurico Miranda falou, só vou falar com o Globoesporte.com, TV Globo e mais uma outra TV, ele não queria falar com a imprensa toda. E vale o registro que o repórter Carlos Gil, da TV Globo, até em entrevista à nossa rádio, falou o seguinte, olha, aqui não é uma situação de entrevista exclusiva, aqui cabe ao clube ter que se pronunciar. Ou se pronuncia ou não se pronuncia. Ou vai falar com todo mundo, ou não vai falar com ninguém. Atitude esta do repórter da TV Globo, Carlos Gil. E se não é o Carlos Gil tomando essa postura, não ia ter aquela coletiva de 32 minutos do senhor Eurico Miranda falando com a imprensa toda, sendo colocado contra a parede e tendo que ouvir que a imprensa não se sente segura em São Januário, que as cabines são fáceis de invadir, e ele vindo com aquele discurso lurístico dizendo, mas isso eu nunca fui avisado. Se isso acontece, pode ter sido um erro da assessoria, pode ter sido um erro de vocês que não me informaram. Eu estou sendo informado disso apenas agora. Ora, ele não é presidente do Vasco da Gama, ele não tem ideia do que acontece na gestão dele. Ele deveria saber que para você ter acesso à cabine de imprensa, ou você é obrigado a pegar um elevador que só sobe uma pessoa por vez, porque é um estádio de mais de 90 anos atrás, claro. Ou agora você imagina 100 profissionais de imprensa, entre emissoras, multiplica por 3, porque tem repórter, produtor, operador. Então, você tem mais ou menos 100 profissionais de imprensa tendo que subir um de cada vez de elevador, ou você tem que subir pela escada, e essa escada você passa no meio da torcida visitante. Não há uma área reservada para que a imprensa suba de escada, só que suba de elevador. Onde a imprensa chega de elevador é o mesmo lado onde chega também a torcida visitante e os ônibus dos clubes. Então, geograficamente, a segurança também tem falhas, mas de novo, o estádio construído há mais de 90 anos que não foi reformado e repensado com as novas características da mudança de tempo. Então, alguma coisa precisa ser feita ali, mas isso eu não estou atribuindo só à gestão Eurico, por ali já passou Eurico Miranda, Roberto Dinamite e vários outros presidentes, e ninguém nunca parou para pensar nesses aspectos. Então, não vou aqui crucificar
o Eurico Miranda. É lógico que ele não é totalmente inocente disso, mas ele também não é o único culpado. É, verdade. O Samira Valente, é aquela história, né? Recentemente, eu li uma reportagem sobre o fim dos hooligans, que aconteceu há mais de 10 anos, se não me falha a memória, na Inglaterra. E foi feito um trabalho de término de possibilidade de toda e qualquer pessoa violenta entrar no campo de futebol. As pessoas foram fotografadas, fichadas e ditas para elas: ó, acabou, você não vai mais a jogo de futebol. E de uma certa forma, houve o término, por assim dizer, das torcidas organizadas. Seria essa a única solução? Eu acho que, no caso específico do futebol, você nem precisaria ir lá ou falar com as pessoas de lá para saber como terminar isso, que o Michel muito bem falou. Você tem que fazer um trabalho no dia do jogo, você tem que fiscalizar, você tem que ver quem entra, quem sai, e é muito engraçado essa coisa de você escolher com quem você vai falar. Imagina se isso pega, né? Não, eu só vou falar com a emissora X, com o repórter X. Cada vez que a gente sabe detalhes de uma tragédia, que foi uma tragédia, né? Como essa, a gente fica arrepiado, né? Porque eu fico pensando que isso denigra, inclusive, com a palavra organização, torcida organizada. É uma coisa incrível, porque as torcidas organizadas são as que mais promovem problemas, porque elas realmente não vão para assistir o jogo. E outra coisa, como é difícil o ser humano se colocar no lugar do outro. Esse tipo de gente que vai não para assistir a uma partida, não para se divertir, não para aplaudir os ídolos, que a torcida tem seus ídolos. Eu tenho os meus ídolos do futebol, e não somente ligados ao Flamengo, tem outros ídolos, pessoas maravilhosas que são de outro clube. Eles já não entendem que existem crianças ali dentro. O pai ou a mãe, eles levam a criança para a criança começar a ter o mesmo amor ao clube que eles têm. Então não se pensa nisso. Como é difícil você perceber. Então o que é colocado, você não leva o seu amor ao clube quando você vai a uma partida. Esse tipo de torcedor. Você leva o seu ódio contra o diferente. O diferente é o que não é da sua... que não torce pelo mesmo clube que você, aquele que não tem a mesma paixão, porque paixão não dá certo. Não, paixão é o que a gente sabe o que é paixão. É uma coisa violenta, é uma coisa que não é irracional. Impossível. Então, é impossível. Então, é lamentável. Eles prejudicaram, teoricamente, aquele clube do coração dessas pessoas, e que essas pessoas não representam de modo algum o que é o torcedor, o verdadeiro torcedor do clube do tamanho do Vasco da Gama. É lamentável que não existe santo. Nenhuma torcida é feita só de santos. Do Flamengo não é, do Botafogo não é, do Fluminense não é. Gente, vamos parar para pensar. E as nossas leis, já foi sobejamente comentado, são muito arcaicas. Tem que se reformular, porque senão vai ser isso sempre. Não adianta. Quantos episódios parecidos com esse já houve? E continua desse jeito. É verdade. Eu me lembro daquela morte de um torcedor do Botafogo. Né? Volta e meia se anuncia isso. É inteligente você usar um sufixo organizado, que agora se torna quase que pejorativo. O crime também é organizado, né? Então você tem crime organizado, torcida organizada. Daqui a pouco você vai trocar no dicionário o sentido da palavra organizada. Eu vou ter medo do que é organizado. Então é realmente um contrassenso. Você acredita, Michel, que a crise que a gente vive, econômica, política, de alguma forma potencializa a violência? Ou, na verdade, essa violência foi potencializada só porque são bandidos mesmo? É aquela história do biscoito Toshines. Eu acho que uma coisa leva a outra. É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Eu acho que tudo parte de uma crise moral. Eu acho que a gente está vivendo uma crise moral, uma crise de ética, onde você está reclamando do corrupto no Congresso, mas você tem também o corrupto aqui que não é nem político, seja que vai dar o dinheirinho na mão do guarda, seja que vai dar na mão, de repente, de um outro funcionário público para ter uma ou outra facilidade. Então, isso potencializado, você gera uma grande crise moral, e tudo é permissivo, não importa se
Ah, não, é igual aquela história dos 500 mil. Ah, mas já foi devolvido. Porra, A questão, então eu já paguei. Não, já foi devolvido, eu já paguei. Então esquece que eu roubei. Tive vontade, mas não peguei. Não, eu peguei, mas eu devolvi. Mas devolvi, Eu devolvi, eu quero inclusive todo o meu perdão, eu quero meu indulto. Então, parece que a pessoa só falta falar assim, mas está errado, eu não tenho culpa, porque eu não sabia que ia ser descoberto. Agora, eu acho que é a sensação que a pessoa tem, né? Polo a outro, aliás, você mudou e fez muito bem. Hoje está na Folha de São Paulo, até mostrei a manchete, está na Folha de São Paulo dizendo que o Rodrigo Maia já está se preparando para a presidência, porque existe séria possibilidade da queda do Temer. Você acha que essa manchete é exagerada ou ela corresponde à verdade? Eu acho que pode sim corresponder à verdade. Não sei se talvez seria o melhor caminho. O Temer está envolvido em muita coisa. Agora, quando você analisa, por exemplo, mercado internacional, o Rodrigo Maia talvez seja uma pessoa muito crua para lidar com a economia internacional. Então, pode ser que seja uma solução interna para o país, temporária, né? Aquela coisa de tampão. Acho que é pouco tempo, né? 1 ou 2 meses ele é obrigado a fazer uma eleição indireta. Aí vale de Deus. Aí o mercado econômico também vai ficar nessa dúvida, nessa instabilidade. Será que o Rodrigo Maia vai ter condição de conduzir esse país? Pode haver um agravamento da crise, mas o Temer também não é a solução para a crise. É complicado você ter esse mandato tampão, já passou da metade, e aí serão eleições indiretas, você segurar até 2019, e com o risco de 2019 você ter os mesmos candidatos se recandidatando e de repente você correr o risco de eleger um mesmo que não sabia de nada. Então é uma situação um pouco complicado isso também. A única coisa de bom que pode acontecer nisso aí é o seguinte: quando a Dilma sofreu o impeachment, foi feito um grande acordo que ela sofreu o impeachment, mas ela não ficou inelegível por 8 anos. Né? Isso foi um grande acordo. Se o Temer cai, derruba a chapa inteira, indiretamente a Dilma se torna inelegível por 8 anos. Ah, sim. Né? E muita gente não pode para ela se torna inelegível por 8 anos. Mas, por exemplo, o Lula não. O Lula ele não sofreu impeachment. E o Lula ele está liderando as intenções de pesquisa. Se ele for preso, muda alguma coisa? Está pesando a possibilidade disso acontecer. Muda alguma coisa? Se ele for preso, pode ser que mude. Agora, eu não sei se ele vai perder a capacidade de se eleger, porque ele pode ser preso, depois se eleger, voltar a ter foro privilegiado. E aí, como isso funciona? Não tem deputado que vai, sai do presídio, bate ponto e volta para o presídio. Tem. Então, imagina você ter também uma pessoa que já foi presa. Se for presa é porque os indícios terão passado a ser provas, até porque eu sou obrigado a dizer que até agora o Lula é suspeito, até porque o Lula não colocou nada em nome dele. Realmente você não tem como dizer que o sítio é dele porque ele não assinou a escritura. Mas você tem pedalinho com o nome dos filhos, frequentava. Na verdade, o dono do sítio pediu autorização para o Lula para estar lá. Então, assim, os indícios todos levam a crer que o sítio era do Lula, mas eu não posso dizer de forma responsável que assim como a justiça não pode. Assim como a justiça não pode. O Collor, quando foi preso, quando sofreu impeachment na época, não foi por milhões da casa da Dinda, desviados da casa da Dinda, não foi por causa do confisco da poupança, foi apenas por causa da nota fiscal de um Fiat Elba. Então você precisou realmente achar um documento, uma coisa, como é que eu vou dizer, concreta, comprobatória, e o Lula realmente não botou nada no nome dele. Então, assim, vai ser difícil de comprovar. Vai ser difícil de comprovar. Ou seja, se o Lula for preso, é porque realmente vai se ter achado uma prova. E você realmente, depois de voltar a ter um presidente que já foi preso, a gente vai voltar a entrar na crise moral. E o mercado, e o mundo, e as pessoas, como é que vão reagir a tudo isso?
E se o Lula for preso, dá corre o risco dele se tornar um mártir dentro desse exército petista que está nas ruas, o exército do Stedley, né? É verdade, é verdade. Ô Samira Valente, alguma saída, pergunta o Anderson Aguiar? Nossa, difícil, né? Você perguntou essa coisa iminente, a queda do Temer, né? Tem tanta situação iminente nesse país que não passa da iminência, né? Não passa. Você vê essa coisa do Lula, desde o dia 20 de junho, pelo menos foi o que a imprensa noticiou mais ou menos em abril, início de maio, a decisão com relação ao Lula, se vai, se fica, se vai preso, se não vai preso, ela poderia ser dada a partir do dia 20 de junho. Eu gravei isso porque eu pensei assim, meu Deus do céu, 20 de junho, vamos ver o que vai dar. Nós estamos no dia 11 de junho. Talvez seja por causa disso mas que o Michel mas tá é o que ele falou, falta materialidade. Exatamente. Porque então, o direito, teoricamente, é a presunção da inocência. Quer dizer, é aquela história. Não havendo a materialidade, não tem como condenar. E diante de situações como a gente teve lá no judiciário, de que a pessoa foi inocentada ou saída de uma situação difícil por excesso de provas, e foi por excesso de provas. Então é difícil, é uma situação muito difícil, né? Agora, o que me parece que realmente falta é um exemplo, é uma punição exemplar que a gente não vê. Nós ainda não vimos uma punição exemplar. Então, o que está faltando no nosso país são exemplos a serem seguidos. Então, eu não justifico vandalismo, eu não justifico quebradeira. Agora, uma coisa não tem como a gente negar. Faltam grandes exemplos. Exemplos de moralidade, exemplo de honestidade, exemplo de muitos outros áreas que a gente não vê por quem deveria de direito. Muito bem, eu quero agradecer a Samira, a presença mais uma vez, e passar aqui ao nosso querido Michel Melay. Michel, alguma coisa que você queira acrescentar, e muito obrigado por ter vindo mais uma vez participar e abrilhantar o nosso programa. Imagina, só uma coisa rápida, eu estava lendo aqui nos comentários, até apareci com a cabecinha para baixo aí no vídeo, o Flávio Drummond, que está acompanhando a gente, até lembrou também, na parte de trás das cabines de São Januário, que é por onde a gente entra, há apenas duas coisinhas de metal pequenininhas, e é como se fosse uma pequena varandinha com menos de 1 metro de comprimento, onde só passa uma pessoa por vez ali apertadinha, e para cair gente lá de cima também não falta muito. Não falta então, muito. Outra coisa que deva ser analisada, obrigado Flávio Drummond aí pela lembrança, e acrescentar que para a gente resolver os problemas de lá de cima, lá de Brasília, a gente tem que começar a resolver os nossos problemas aqui de baixo também, como nas urnas, escolhendo as pessoas certas, e há um movimento na internet também, depois, Fernando, acho que vale a pena você procurar, as 10 medidas que devam ser tomadas para se combater a corrupção, pessoas querendo fazer um grande ato no dia 10 do mês 10, né, dia 10 de outubro, às 10 horas da manhã, com 10 medidas para se combater a corrupção, para acabar com a brecha na lei, para que o dinheiro seja devolvido, para que o funcionário público possa explicar a origem do seu patrimônio, se não souber explicar, tenha que ser preso. Então, eu não vou lembrar aqui de todas, mas que são 10 medidas simples que, se forem aprovadas sem nenhuma restrição, sem nenhuma alteração, pode sim melhorar e muito a imagem do nosso país, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, eu acho que falta um pouco de moralidade, falta um pouco de civismo e falta um pouco da gente olhar também para os nossos próprios umbigos e ver o quanto a gente é responsável pelo rumo que o país está tomando. É verdade, concordo plenamente que você tem uma belíssima terça-feira, né? E vamos lembrar o nome da rádio web? radiomaiscarioca.com.br. radiomaiscarioca.com.br. Estou botando aqui numa posição um pouco melhor para sair o brilho da televisão. E eu vou ficar no final do dia de hoje com um pensamento. Eu escolhi vários pensamentos nesse livro aqui, Vida e Sucesso, além das opiniões dadas sobre situações dos ouvintes. E, em particular, gosto muito desse pensamento, dessa mensagem do Robert James Waller, escritor e fotógrafo norte-americano. Foi ele quem disse: "Pois viemos para cá por vias diferentes. Não tenho a impressão de nos havermos encontrado antes. Não houve um déjà vu.
Não creio que fosses tu à beira do mar, no ano de 1200 depois de Cristo, quando passei a cavalo, ou que estivesses ao meu lado nas guerras da fronteira, ou lá na Galícia, há 100 anos deitada ao meu lado, na relva verde-prata, vendo lá de cima alguma aldeia das montanhas. Sei, pelo modo natural com que vestes boas roupas, e a tua boca se move quando falas aos garçons dos bons restaurantes, que viestes de algum lugar onde há castelos e catedrais, lugares de elegância e de império. Escrito há muitos anos atrás pelo Robert James Waller. Muito bem, muito obrigado pelo carinho da audiência. Pois não, o nosso Michel tem uma palavrinha ainda. Vai lá, Michel. Só antes que eu esqueça, ontem foi aniversário do meu querido amigo que me ensinou basicamente tudo que eu sei de rádio, o Aura Mendo. Eu queria aqui pessoalmente dar os parabéns. E hoje, aniversário do operador da Rádio Globo, o antigo Toninho Malvadeza, atual Toninho Bondade, que também está fazendo aniversário hoje. Eu queria aqui dar os parabéns e deixar meu abraço, que são dois excelentes profissionais do rádio. E eu também não posso deixar de falar de rádio. Claro que é verdade. O Aura Mendo foi nosso amigo de muitos anos, né? É nosso amigo de muitos anos. Conheci o Áureo e conjuntamente com a Samira na época, no ano de 1976, onde trabalhamos durante muitos anos no próprio sistema Globo de Rádio. Aliás, esse é um outro debate para onde é que vai o rádio, né? Se Deus quiser, de repente é uma proposição interessante para a semana que vem, né? Já que é uma atividade apaixonante. Então, olha, abraço grande a todos vocês, muito obrigado, um bom dia e amanhã às 8 estaremos de volta.